E vem conferir a crítica do anime Tokyo Ghoul. E um anime que com certeza foi um dos mais comentados quando lançou foi o anime de Tokyo Ghoul lançado em 2014. Algo que era super natural e super esperado, considerando o sucesso que o mangá lançado em 2011 tinha feito. O mangá que tinha sido lançado entre 2011 e 2014 e que depois teve continuações com Tokyo Ghoul Re, Tokyo Ghoul Jack, Tokyo Ghoul Raiz de A. Teve várias continuações envolvendo o universo, continuações, spin-offs envolvendo o universo de Tokyo Ghoul. E o anime foi lançado, e foi lançado com uma grande expectativa, porque o mangá fazia um grande sucesso e muita gente esperava que ele pudesse fazer o mesmo sucesso, considerando que era um anime, que era uma obra, né? O mangá era uma obra que tinha uma temática mais forte, que tinham personagens que eram considerados muito interessantes e também tinham discussões que, se bem abordadas, poderiam funcionar no anime. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Antes de eu continuar a crítica a partir daqui, eu tenho que fazer duas ressalvas. A primeira é que eu não li o mangá de Tokyo Ghoul. Eu assisti todas as temporadas, fiz esse sacrifício porque é bem difícil assistir tudo, porque não é um anime bom, mas eu não tenho a influência do mangá como um todo. Eu não gosto por outros motivos. Eu sei que muita gente do mangá fala que não gosta da obra porque eles resumiram muitas coisas, mudaram muitas coisas que não ficaram legais, mas pra mim eu só não gosto porque eu acho o anime ruim mesmo. E o segundo ponto é como vai funcionar essa crítica, porque Tokyo Ghoul foi lançando ao longo das temporadas. Ele teve uma temporada em 2014 chamada Tokyo Ghoul, aí em 2015 ele teve uma segunda temporada chamada Tokyo Ghoul Raiz de A, e aí depois de 2018 ele teve a temporada que era o Tokyo Ghoul Re. Eu fiquei em dúvida de como eu abordava esse anime como um todo. E eu resolvi abordar um pouco de tudo para falar como esse anime conseguiu fazer um manual de como não se fazer um anime. Como a primeira temporada é ruim por um motivo, a segunda é ruim por outro motivo e o Rei é ruim por um terceiro motivo, motivos diferentes. Começar falando que o anime ele mostra o seu potencial muito grande no primeiro episódio, apesar de mostrar que ele já tem muitos problemas. Porque no primeiro episódio, eles conseguem construir bem o mistério em volta do universo de Tokyo Ghoul. Que você fica em dúvida de o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, o que vai acontecer a partir daqui e o que vai acontecer com o protagonista. Essas dúvidas que ele coloca na cabeça é muito interessante, porque ele faz você, como público, se interessar em querer assistir a partir dali, consumir a partir dali. Você fica pensando o que vai ser da obra a partir dali. Mas ali já aparece um primeiro ponto que é um grande problema para a obra. A obra, ela tem um ponto bom que ela é muito bem animada por quase todo. Vou falar que ela é quase toda bem animada, mas ela tem ótimos momentos. Principalmente pela forma como o diretor conseguiu fazer com que as sequências de ação fossem fluidas. Ele gostava muito de brincar com o estilo de câmera, onde ela ficava parada e os personagens se moviam. Isso dava um dinamismo muito grande para as sequências de ação. Não no primeiro episódio, mas quando você vê as lutas a partir dali, isso acontece muito. Mas qual que é o problema? Tokyo Ghoul, ele é um mangá muito violento. Ele é uma obra que ele usa muito da violência, mas não de forma gratuita. A violência, o nível de violência e a forma que aquilo mostra o quanto uma pessoa vai perdendo a sua humanidade é muito interessante. Mas não tem como você cortar isso do anime. Se você corta isso do anime, você acaba tendo um problema que você corta um pouco do que funciona para o desenvolvimento do personagem como um todo. Então o que você tem que fazer? Você tem que censurar o anime como um todo. E é isso que eles fazem. Só que você censurando o anime, você tira o impacto de muita sequência de ação. Eles até tiveram uma ideia que é considerada boa, que parecia boa no primeiro momento, de colocar muitas cores diferentes e brincar com as cores para tentar minimizar a censura, mas nem isso funcionou. Ao longo dos episódios e ao longo das temporadas, cada vez mais a censura foi ficando mais agressiva, e essa censura tira sim o impacto de uma cena de ação, tira sim o impacto de algumas coisas que iriam modificar na vida daquele personagem. Algumas sequências de ação que são muito violentas em anime, elas não estão lá gratuitamente. Tem anime que é violento só gratuitamente, mas muita da sequência de ação, aquilo é para abalar realmente o espectador e entender o que o protagonista está sentindo. Se você corta tudo, se você censura tudo, você tira o impacto da sequência, você tira o impacto daquilo que você está vendo em cena. Você tira o impacto daquele personagem que você gosta tanto, que está morrendo na sua frente, ou do personagem que você gosta tanto, perdendo a sanidade e você ficando triste vendo a situação dele. E essa censura tira muito impacto, porque Tokyo Ghoul, de novo,
como um todo, a primeira, segunda e terceira temporada são muito violentas e a censura acaba atrapalhando bastante. E aí, como eu falei, pelo menos a fluidez é muito boa. E até isso perde impacto, porque quando você assiste uma sequência de ação boa, ela vai ter uma finalização, aquela finalidade não dá ali de graça. Aquela finalidade daquela luta, às vezes é um alívio pro espectador, que viu um protagonista lutar incessantemente até matar o seu vilão. E quando você vai chegar na parte da conclusão, aquela violência também é um pouco de um alívio de tudo que você viu. Censurar também tira muito do impacto. Então esse já foi o primeiro problema que eu vi desde o primeiro episódio, que tem uma sequência envolvendo bem menos essa fluidez da violência que eu falei, mas já tem bastante censura. E a partir daí, você acaba vendo muito disso. Mas se você tirar um pouco dessa censura, você pode pensar, as sequências de ação são fluidas, elas não são ruins, elas são bem feitas, são bem animadas como um todo, a censura atrapalha, mas não tudo. Tem sequência de ação que é sim atrapalhada pela censura, porque no meio de uma, porque aí não é no final da luta, no meio de uma luta atrapalha, mas você pode pensar, Tokyo Ghoul é muito além disso, Tokyo Ghoul é muito além da sua ação, e isso é verdade. Se você analisar a base do roteiro de Tokyo Ghoul, se analisar a base do que era para ser Tokyo Ghoul, ou que pelo menos é o que as pessoas falam que é o mangá, ele é uma obra muito complexa. Ela é uma obra não tão complexa assim, mas ela tem discussões muito interessantes de personagens que aparecem, reaparecem, surgem na obra, saem, que eles têm discussões interessantes. Eles vão mostrar todos os lados desse universo, dos Ghouls, dos humanos, e como pessoas diferentes têm visões diferentes dentro desse universo. Para isso, você tem discussões que têm que ser abordadas, que têm que ser trabalhadas de uma maneira muito interessante, que é bem feita para funcionar muito bem. E essas discussões não estão lá de graça. Essas discussões ajudam muito a desenvolver todos os personagens da obra. E a primeira temporada, ela deveria focar muito nisso. Você percebe que essa primeira temporada, em questão de narrativa, eles deveriam focar nesse conceito de vamos apresentar as ideias, vamos desenvolver as ideias, vamos colocar na mesa quem é cada personagem, o que cada um sofreu para chegar até ali. Mas o problema é, eles não conseguem fazer isso na quantidade de episódios que tem. Então a primeira temporada, ela apresenta personagem que tem conceitos muito interessantes, mas eles são ocos, dentro deles eles são personagens ocos, com conceitos muito interessantes, mas muito mal abordados e principalmente desenvolvidos. Tanto que quando você pula para a segunda temporada, você percebe que essas narrativas não funcionam muito bem. E a segunda temporada não funciona bem porque a primeira temporada tinha que ser bem trabalhada, bem desenvolvida. Já que isso não acontece, a narrativa quando pula para a segunda, vira já uma confusão. Porque você, como público, não entende muito bem porque um personagem tem uma atitude ou outra. Porque, de novo, aqueles conceitos que só ficaram na superfície não conseguiram ir mais a fundo e fazer com que você realmente conhecesse aqueles personagens, conhecesse aquelas ideias, conhecesse aquela narrativa que ele ia apresentar. E a segunda temporada sofre muito com isso. Se a primeira temporada ela tem uma cadência um pouco maior, que pra mim é interessante, é uma ideia diferente de criar anime, ainda mais desse que muita gente quer ação o tempo inteiro, cadencia mais, mostra a amizade de cada um, mostra o conceito de cada um. Eles têm isso, mas você percebe que nada é tão aprofundado. As sequências de ação são de graças, a rivalidade são de graça na primeira temporada, e fazem com que você, como público, não entenda muito das coisas que está acontecendo, não porque você não tem a capacidade de ser algo super intelectual, não, é porque o roteiro praticamente não consegue trabalhar muito bem isso. E quando chega na segunda temporada, tudo isso acaba sendo afetado visivelmente, porque a narrativa acaba ficando pior, os personagens acabam ficando mais interessantes e o vilão não é bem trabalhado como um todo. Tanto que quando chega na terceira temporada, que é o Tokyo Ghoul Re, você percebe que tem um salto temporal, tem uma mudança e é uma grande confusão. Tokyo Ghoul Re, ele é o anime mais leve de Tokyo Ghoul em relação a alguns conceitos que ele apresenta. Até a animação muda bastante, algo que eu não gosto tanto da nova estética, mas funciona principalmente pelo uso bastante da cor branca. Mas você vê que ele vira uma confusão também e você fica mais sem entender o que está acontecendo em muitos pontos, porque cada temporada não é bem trabalhada, cada narrativa não é bem trabalhada. Parece aquele típico anime que ele foi feito para quem leu o mangá, no sentido de, quando você lê o mangá, existem muito, eu assisti um filme baseado num livro, existem muitos conceitos que não são tão bem explicados no filme, mas você que lê o livro, você meio que preenche aquelas lacunas que tem. Parece que Tokyo Ghoul é muito isso. Parece que aparece um personagem, vai ter uma sequência de ação, vai ter uma discussão, vai ter alguns discursos, alguns desenvolvimento de personagem que pra gente que só assistiu o anime, não funciona de maneira nenhuma, a gente não entende o que ele quer dizer. Pra quem lê o mangá até captura alguns pontos, vai preenchendo algumas lacunas. Então isso não funciona bem. E se você não se importa com os personagens, não porque eles não são interessantes, mas sim porque eles não são bem trabalhados, você não vai se importar com a história. Se você não se importa com a história, a ação vai ficando cada vez mais desinteressante. Porque você não se importa se um
personagem ou outro vai morrer porque você não se importa com eles. Então você tem personagens que não funcionam, apesar do design dele ser muito interessante. Você tem uma narrativa que ela é interessante, mas também não é bem desenvolvida. Bons discussões, bons discursos que ficam só na superfície e não são bem aprofundados. E você tem uma animação que é boa, mas também tem problemas e que eu acho que ao longo das temporadas a queda de qualidade é visível. A sorte é que tem uma ótima trilha sonora, a abertura é muito boa, o encerramento é muito bom e a trilha ao longo da obra cria um clima muito interessante, às vezes até sem trilha, cria um clima de solidão. Eu gosto da escolha de cores bem mais cinzas e tristes, porque o universo de Tokyo Ghoul é triste, é pra ser algo que abala realmente. Eu gosto muito de como eles transitam pra um Ghoul, e quando o Ghoul aparece, ele usa muitas cores vermelhas, verdes, até pra brincar com o Ghoul de cada um. Isso é interessante, mas o anime como um todo é bem ruim. Ele tem muitos problemas, e se você vê que, pra mim, quando você pensa animes que mereciam um remake, Tokyo Ghoul tem que estar nessa lista, porque pelo potencial que a obra tem, e pelo que as pessoas falam que é o mangá, esse anime praticamente destruiu a obra original. Eu tô falando isso sem ler o mangá. Concluindo, Tokyo Ghoul é aquele anime que ele era um grande potencial que nunca se alcançou. Eu falo isso do anime porque falam que o mangá é muito bom. Quando você pensa no anime, você vê que ele começou com uma ótima animação, com um potencial muito grande, com personagens que pareciam ser muito interessantes e discussões que tinham um potencial futuro. Você vê que ao longo da primeira à terceira temporada, você vai vendo como a qualidade vai caindo em todos os sentidos. A parte técnica parece que vai tendo menos investimento a cada temporada, e com menos investimento você vê que a qualidade vai caindo, principalmente em sequências de ação, em sequência envolvendo o design dos personagens, o mundo como um todo parece que vai ficando cada vez mais pobre, e narrativa você vê que ela começa com um grande potencial, mas você vê que a cada episódio, a cada temporada, nada vai sendo bem desenvolvido, nada vai sendo bem trabalhado, e a narrativa vai caindo muito de qualidade ao longo das temporadas, e o mesmo vale para os personagens que vão cada vez mais virando personagens sem alma e sem vida. E por isso que eu fecho o anime Tokyo Ghoul com uma nota 3 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Tokyo Ghoul? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.